Heloíse Hahnemann, sou instrutora de manicures e falo sobre o universo das unhas. Hoje vou falar de uma experiência que aconteceu comigo em dezembro de 2022, bem no comecinho de dezembro, e que mudou a minha vida totalmente. As minhas seguidoras que me acompanham em outras redes sociais, elas na época acompanharam toda a movimentação que aconteceu, né? Quando a minha irmã noticiou isso nas redes sociais pedindo orações. E quando eu retornei, quando eu regressei, elas queriam saber como que foi, o que aconteceu. E eu sempre trouxe isso de maneira mais superficial, nunca trouxe isso de maneira aprofundada, até porque essa experiência ela foi muito forte para mim. Hoje, eu sou outra pessoa, eu enxergo a vida com outros olhos, graças a essa experiência. Por isso, hoje, né, fazendo mais de um ano que isso aconteceu, eu achei muito válido e importante abrir essa experiência ao meu público e para outras pessoas que quisessem saber exatamente o que aconteceu comigo no tempo em que eu fiquei no hospital. E tudo deu início em dezembro de 2022, exatamente no dia 9 de dezembro. Todo aquele fervo de começo, né, de dezembro, que final do ano, galera correndo. E eu estava trabalhando num restaurante, no iFood que eu havia aberto com o meu ex-marido. E após fazer uma refeição, eu senti uma dor abdominal, mas achei que era aquela refeição que eu havia me alimentado que não havia caído bem. Falei, vou dormir, né? Quando eu dormir, passa. Faz digestão e vai passar. Mas não passou. O que aconteceu depois foi um quadro que foi agravando, a ponto de eu acordar esse meu ex-marido e pedir que ele me levasse à unidade de pronto-socorro. E chegando lá, os médicos me atenderam, fizeram exames, me deram Buscopan na veia e me mandaram para casa. Mais uma vez, a dor continuou. O dia já havia amanhecido, né? E eu continuava com as dores. Volto de novo para a unidade de pronto atendimento, continuam fazendo exames, não descobrem o que é, mais soro, né, com Buscopan na veia e me mandam para casa de novo. E aí que a coisa começou a agravar, porque em casa eu já estava muito mal, sentindo muitas dores. Foi quando ele, percebendo que realmente eu já estava, né, mudando o aspecto, a minha cor, a minha fisionomia, ele ligou para minha irmã mais nova, a Thaís. E a Thaís, ao chegar em casa, realmente viu que eu estava muito diferente. Meu Deus, Elô, o que está acontecendo, né? E ligou para uma ambulância, mas a ambulância não pôde me buscar. Então eu tirei forças, não sei da onde, né? E falei, não, a gente vai a gente vai de Uber. Só que dessa vez, há uma intuição, eu não sei exatamente o que, falou, me veio na cabeça um nome, Angelina Caron. Você vai pro Angelina Caron, vá pro Angelina Caron. E eu me lembro que eu falei para minha irmã, eu falei, Thaís, não vamos voltar para UPA, vamos pro Angelina Caron. E eu nem lembrava que existia esse hospital no município aqui perto, né? Região próxima a Colombo, que é Campina Grande do Sul. E assim a minha irmã fez, ela pediu um Uber e a gente foi até o Hospital Angelina Caron. Chegando na Angelina Caron, eles pediram um encaminhamento da UPA, né? Falaram, tá, você estava na UPA, mas a gente precisa do encaminhamento, porque você não reside aqui na nossa cidade e nós não atendemos sem encaminhamento. A essas alturas, eu já estava numa cadeira de rodas, miando de dor, gritando, muita dor abdominal, uma dor abdominal muito forte. E a minha irmã falou, olha, a gente veio sem encaminhamento, porque eles atenderam 2 vezes a minha irmã e não resolveu. E, por favor, a minha irmã tá passando muito mal aqui. E eles falaram, a gente vai abrir uma exceção. Eles abriram essa exceção, a médica me examinou e me mandou para uma sala para tomar soro com o Buscopan. O que aconteceu foi que passou 30 minutos e essa dor não passava, né? Já era uma dor que não estava passando. E a enfermeira que estava nessa sala de soro, né, de medicação, viu isso, chamou a médica e falou, olha, tem alguma coisa errada com aquela moça ali, porque já tem 30 minutos que ela tá tomando esse soro com Buscopan e não tá adiantando. E aí a médica me levou para o fundo dessa sala, me fez deitar na maca, ela apertou do lado direito do meu abdômen, né, aqui embaixo. Ela afundou a mão e falou, tá doendo? Eu falei, não, aí não dói. Quando ela afundou no centro do meu abdômen e voltou a mão, eu vi estrelas. Foi então que ela disse, vamos fazer uma tomografia.
pegaram a cadeira de rodas, me levaram para a sala de tomografia, pediram para mim prender a respiração, soltar. Ali eu já não tinha nem força, nem para respirar. E quando o exame acabou, eles falaram, vamos correr para a cirurgia. E eu nem sabia o que estava acontecendo, porque para mim eu só ia chegar e tomar um soro, né? Eu sempre tive medo de cirurgia. E uma cirurgia rápida, é apêndice. Falaram bem assim, apêndice, é uma coisa rápida, vai ser bem rápido e você já vai acordar na enfermaria e vai estar tudo bem. E eu lembro que eu segurei a mão, né, de uma moça jovem que estava ali, que era uma doutora, né, acredito. Falei, por favor, eu nunca passei por uma cirurgia, não me deixa sozinha. Ela falou, não precisa se preocupar, tá bom, Elô? Eu vou estar com você e vai dar tudo certo. E o que aconteceu foi que eles começaram a tirar meus pertences, minhas roupas, colocaram dentro do saco junto com meu celular, entregaram para minha irmã e falaram que iam entrar em contato com ela. E depois daquilo eu apaguei. Eu me recordo de abrir os olhos e quando eu olhava, em volta da maca tinha a enfermeira e ela colocava uma máscara no meu rosto e ainda com a máscara eu não conseguia respirar. Era uma sensação sufocante, é como se não tivesse ar e realmente não tinha, né? E eles começaram primeiro tentando colocar o cateterzinho, não funcionou. Colocaram a máscara, também não funcionou. E o que funcionou foram 15 dias entubada na UTI coronária do Hospital Angelina Carol. E quando eu acordei, 15 dias depois de tudo isso, eu acordei com uma mão segurando a mim, né? E uma voz dizendo bem assim para mim, Heloíse, se você está me escutando, por favor, né? Segura a minha mão, aperta a minha mão. Você consegue abrir o olho? Aí eu abri o olho assim. E a hora que eu abri o olho, eu vi. Aí que eu realmente falei, nossa, eu tava num sonho, o que tá acontecendo, né? Eu vi um tubo saindo da minha boca. E quando eu vi esse tubo saindo, daí que eu me dei conta que eu estava num cenário de um hospital, de uma UTI. Eu falei, nossa, né, que sono pesado que eu tive, essa cirurgia, acordei, né, já tô aqui, né, nossa, que estranho. Eu senti o meu corpo doído, né, meu corpo tava doendo muito. E eu não entendia porque que ele tava doendo tanto. Mas ele falou, oi, tudo bem? Eu me chamo Matheus, eu sou fisioterapeuta aqui da UTI e a gente quer estubar você, né? Você tá vendo aí que você tá com tubo, a gente quer estubar você, mas para estubar você, você precisa fazer um esforço. Então eu vou começar a fazer o desmame, né? Eu vou reduzir o oxigênio e aí a gente vai ver como que você vai ficar dentro dessas 24 horas. Daí, se der tudo certo, até amanhã a gente vai estar fazendo o procedimento de extubação, tirando isso daí que deve estar te incomodando. E eu só fiz assim que sim com a cabeça, né? Porque não tem como falar aquele negócio, aquele tubo grande, né? Saindo da boca. E foi exatamente o que aconteceu, né? Só que antes disso acontecer, né? Deles me estubarem, uma enfermeira fez a aplicação de um medicamento que eu tenho certeza que ela estava muito envolvida com aquilo, né? Com agitação e eu percebi que elas estavam muito agitadas, as enfermeiras que estavam me atendendo na UTI, falando de Natal. Não, porque o Natal, porque minha sogra vai vir, porque não sei o quê. Falei, cara, será que já é Natal? Meu, não é possível que seja Natal, que esteja próximo do Natal. E eu vi que a enfermeira que me aplicou esse medicamento, ela estava muito agitada. Ela estava com a cabeça em outro lugar. Não sei se ela estava com a cabeça ali no hospital e na casa dela que ia rolar, né, o Natal. Mas eu falei, ainda não tenho certeza que é Natal, né? Mas o pessoal tá falando muito de Natal. Eu falei, não pode ser, porque eu entrei ontem, né, aqui no hospital, né? Não pode ser Natal, né? E aí elas me aplicaram um medicamento. Esse medicamento, eu não sei o que aconteceu, que eu estando entubada, eu comecei a vomitar muito, muito mesmo, e fez muita força no meu abdômen. E a cirurgia abriu. E quando essa cirurgia abriu, as enfermeiras vinham, eu fazia e não tem como falar com aquele tubo na boca, eu fazia movimentos e falava Ela, que foi? Tá com fome? Eu falava Aí eu fazia assim com a mão, minha mão tava amarrada, porque quando você tá entubada, né, eles amarram você pra você não arrancar o tubo. Eu com a mão amarrada dizia assim, dela, que foi? Curativo? Eu falei,
A hora que ela olhou o curativo, a minha cirurgia havia aberto, os pontos haviam abertos. Eu acredito que as minhas vísceras, não sei, ali devia estar para fora, porque a dor que eu senti era insuportável. E eu só lembro deles falando, cara, ela vai ter que fazer cirurgia correndo. E elas tiraram foto, não quis nem olhar para baixo para ver como que não estava, como a situação que estava. E elas me levaram para a cirurgia, para a sala de cirurgia. E nessa sala de cirurgia, quando eles me aplicaram a anestesia, eu fui para outro mundo. Eu fui para um mundo totalmente incrível. Um mundo que eu vou tentar descrever para vocês aqui como que é esse mundo. Eu me lembro que eu fui para algo que parecia uma atmosfera de um planeta e eu me via como uma faísquinha de luz subindo, né? E quando eu volto, eu me vejo voltando e me ligando a todos os meus neurônios, a todo o meu corpo. Eu vi o meu cérebro, era uma coisa muito incrível, eu não sei descrever, né? Tem gente que diz que eu alucinei, eu sei que foi uma realidade, uma experiência muito válida. Então, quando eu me vi voltando como uma faísquinha de luz, voltando e entrando dentro da minha consciência de novo, e eu consegui escutar até as enfermeiras conversando enquanto elas me limpavam. Eu voltei muito rápido na anestesia e eles me levaram para o quarto. Quando eles me levaram para o quarto, chegou de noite, uma enfermeira me atendeu. Só que essa segunda cirurgia estava doendo muito, né? Então que eu falei para ela que eu estava sentindo muita dor, né? Eu não falei por gestos, por fala. Eu falei assim, explicando. Ela, o que foi? Tá com dor? Eu falei, Daí eu vou ver se eu consigo uma morfina para você. Foi onde ela conversou com a enfermeira-chefe da UTI aprovou metade de uma dose de morfina, porque elas perguntaram se eu já tinha tomado morfina antes, eu fiz assim que não, né? Elas, olha, a gente vai dar metade da morfina para você. E ela me aplicou a morfina. Quando essa mulher aplicou a morfina, foi aí então que eu tive essa experiência, que eu digo que foi uma experiência extracorpórea, extrafísica, não sei o termo usar, espiritual. Foi onde eu fui para outro universo. E eu me vi ali, primeiro, eu visitei lugares tenebrosos, né? Eu visitei um lugar muito ruim, um lugar que tinha muitas pessoas empilhadas umas sobre as outras. Era um lugar escuro, as pessoas estavam gemendo, as pessoas estavam pulsando juntas. Eu acho que era um lugar muito ligado à área sexual. Eu sempre me envolvi com pessoas muito por conta da área da sexualidade, sempre fui uma pessoa muito apegada à parte sexual, prazerosa, carnal, né? Eu acho importante trazer isso aqui no canal e explicar isso. Então foi o primeiro lugar que eu visitei, foi um lugar horrível. E eu lembro que eu estava lá e eu falava assim, por que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô vendo essas pessoas? Por favor, me tirem daqui. E não acontecia absolutamente nada, eu continuava vendo aquilo. Foi depois de um certo tempo que eu saí daquele lugar e eu comecei a ver o mundo. Gente, era muito real, porque a visão que eu tinha, a qualidade de imagem que eu vi era muito mais real do que um 4K, um Full HD que a gente tem hoje aqui na Terra. É algo muito diferente, a resolução de imagem, né? E eu fechava o olho e não tinha como fechar, porque não tinha como eu não ver aquilo, por mais que eu não tinha como virar o rosto. Então, depois disso, eu vi outras coisas. Parece que eu fui levada por um tour para ver todas as atrocidades do mundo. Eu vi pessoas em guerra, eu vi pessoas, corpos sendo arrastados na mata, eu consegui ver as piores atrocidades que vocês podem imaginar. Pedofilia, prostituição, corrupção, eu conseguia ver tudo e eu conseguia ver aquilo como se fosse com uma ótica celestial. Era muito estranho isso. Eu falava, mas por que eu estou vendo isso? Por que eu estou vendo isso? E depois de um tempo, eu comecei a ver coisas boas. Foi uma espécie de... Eu fui primeiro ao extremo de tudo que era ruim, né? E aquilo foi amenizando até que eu comecei a ver coisas boas. E foi onde eu comecei a ver a criação divina. Eu vi uma flor desabrochando numa velocidade incrível e com uma realidade muito superior a essa que a gente conhece aqui na Terra. E eu conseguia ver frutas amadurecendo e carnes sendo assadas na brasa, como se fosse desde a época dos homens da caverna. E eu comecei a ver toda a criação que Deus fez para que a gente usufruísse.
E quando esse tour acaba, eu sou levada para o alto de uma montanha, onde existe um homem com a aparência do meu médico na UTI, e ele conversa comigo. Ele me chama para uma conversa, ele diz: Heloíse, tá vendo aquelas montanhas lá na frente? E a gente já estava no alto de uma montanha, mas ele mostrou outras. Ele falou: se você pudesse olhar além daquelas montanhas, você veria um caminho lindo que você ainda tem para trilhar. E a pergunta que eu te faço é: você está feliz até aqui? E você quer ficar? Ou você quer conhecer o outro lado daquelas montanhas? Eu senti que se eu fosse para o outro lado daquelas montanhas, eu desencarnaria, né? Então é como se eu tivesse tido a escolha de ficar. E eu falei: eu quero ficar. Eu quero ficar porque eu sinto que eu tenho propósito, eu preciso ajudar as pessoas e eu tenho algo muito grandioso ainda para fazer, eu quero ajudar. Eu tenho os meus filhos, eu não tenho sido uma boa mãe ultimamente e eu quero resgatar isso. E então, isso começou a acontecer, né? Eu me lembro que aquela pessoa que estava conversando comigo, eu não posso dizer que foi Deus, né? Mas a sensação que eu tinha que era. E que ele era tão íntimo de mim quanto aquele médico que estava na UTI, que vinha ali pertinho de mim me visitar, ver se eu estava bem. Foi essa impressão que eu tive. Que ele era tão acessível quanto o médico da UTI que eu poderia conversar. E era essa impressão que eu tinha até então, que Deus não era um ser acessível. E depois dessa experiência, eu senti que ele é. Então eu fiquei muito emocionada. Foi então que no dia seguinte, de manhã, eu acordo com a minha amiga e ex-sócia Luzimara, que me ajudou a criar os cursos online aqui no meu canal, cantando um louvor para mim e me acalmando o coração. E no dia seguinte eu fui estubada e comecei a melhorar. E no dia 30 de dezembro eu ganhei alta. Foram mais de 20 dias na UTI. E aí foi só alegria, comecei a me recuperar, fiz fisioterapia para voltar a ter alguns movimentos, né? Porque a cama, você fica muitos dias deitada, você vai definhando. E realmente, gente, fiquei muitos dias na UTI, levei um susto quando soube. E eu acho importante salientar que eu fui estubada na véspera de Natal. E a minha refeição no hospital, a minha ceia de Natal foi uma seringa de gelatina. E eu escutava outros pacientes no leito do lado reclamando, falando: o quê? Eu vou passar o Natal aqui. Eu só lembro que eu consegui olhar para o teto e falar: graças a Deus eu vou passar o Natal aqui, na mão dos melhores médicos. Estou bem, né? Estou viva. Vou voltar para casa e vou fazer uma realidade diferente. Essa foi a experiência de quase morte que eu tive. Desde então eu sou outra pessoa, eu tenho mais serenidade. Antes eu era muito atropelada, muito impulsiva, levava a vida de um jeito oba-oba, né? E hoje eu consegui identificar que Deus é um Deus acessível. E é isso que eu tenho para dizer para você que está assistindo. Não pense que Deus está ocupado demais com outras coisas, com guerra, com outras coisas que não você. Você é importante demais para Deus. E não só Ele, como os anjos dele cuidam de você o tempo todo, assim como eu fui cuidada nessa UTI. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Em 2014 eu estava surfando e machuquei minhas costas. E o interessante é que, antes de ir surfar naquele dia, eu ouvi uma voz na minha cabeça que me disse: se você for surfar hoje, vai machucar suas costas. E eu estava em um emprego do qual eu já estava muito cansado. Eu tinha tirado férias, eu não queria voltar ao trabalho e pensei: quer saber? Pode vir. E agora eu sei que, se você vai pedir ao universo para trazer algo, é melhor estar preparado para o inesperado. E a minha experiência foi que, enquanto eu remava para fora, fui fazer um duck dive, passar por baixo da segunda onda, e era um dia de surf com ondas muito grandes. E ao passar por aquela segunda onda, estouraram 2 discos nas minhas costas e, com dificuldade, conseguindo usar apenas um braço, remei de volta para a praia. Eu estava em pé na beira da areia e não conseguia andar. E ao longo dos 2 anos seguintes, minhas costas continuaram a piorar, e eu ficava pensando naquela voz que disse: se você for, vai machucar suas costas. Eu disse: pode vir.
E foi um desafio para o qual eu não achava que estava preparado, mas era o desafio que o universo me deu. Tentando me curar de forma natural, chegou um momento em que eu estava tomando opioides há 6 meses. Não conseguia amarrar meus cadarços e decidi fazer uma cirurgia nas costas. Durante a cirurgia nas costas, os cirurgiões romperam uma veia sem perceber. Me costuraram de volta e fui para o quarto. Durante a noite senti muita dor e apertava o botão de alívio da dor, que era fentanil. Continuei apertando e as enfermeiras diziam: "Você está bem, é só apertar de novo quando estiver pronto." Na manhã seguinte, o fisioterapeuta entrou para me levantar para a reabilitação. E com uma cirurgia como a que eu passei, eles te levantam para a reabilitação já no dia seguinte para o corpo começar a entender: ok, é hora de eu me curar. E enquanto eu estava sentado na beira da cama, olhei para minha perna, que estava pelo menos 2 vezes maior do que normalmente seria. Minha coxa estava simplesmente enorme. E eu disse ao fisioterapeuta que era muito jovem, falei para ele: "Minha perna normalmente não é assim." E ele disse: "Você vai ficar bem, levante-se." E minha vida até esse momento, mesmo eu fazendo o meu melhor, tinha sido muito, muito desafiadora. Havia o PTSD, do qual eu estava me recuperando, depressão. Eu tinha problemas físicos relacionados à fadiga adrenal, e eu não percebia o quanto isso estava me afetando. Então, quando me levantei, desmaiei. Caí na cama, e o fisioterapeuta apertou o botão vermelho ao lado da cama, e a equipe médica entrou correndo e começou a colocar o ECG no meu peito. Eles colocaram oxigênio no meu rosto e eu estava muito consciente de que, isso é sério, mas eu estava muito otimista. Pensei, ok, tudo vai ficar bem. E então eu ainda tinha consciência do que acontecia. Eu ainda estava muito presente ao que estava acontecendo na sala e ouvi eles dizerem: "Ele está sem pulso, ele não está respirando." E eu pensei, eu vou ficar bem, que era do meu jeito, né? Ser otimista. E eu conseguia ver o fisioterapeuta no canto da sala e ele estava simplesmente pálido. Ele estava petrificado e ali eu sabia exatamente onde cada pessoa estava na sala. Conforme esse processo continuava, o cirurgião entrou na sala. Havia alguém parado no canto, anotando tudo o que estava acontecendo e eu continuava pensando, eu vou ficar bem. E então eu disse, chamem meu parceiro, e alguém saiu correndo da sala para chamar meu parceiro. E eu ouvi eles dizerem, a pressão dele está 52/36. E foi aí que eu pensei, uau, isso é sério. E pouco antes de desmaiar, lembro de olhar para o canto e ver o fisioterapeuta e realmente sentir por ele. Pensei, meu Deus, você acha que matou alguém? E então, uma tristeza tomou conta de mim e eu pensei, ninguém que eu amo está aqui, estou morrendo e ninguém que eu amo está na sala comigo. E levou meses para eu conseguir dizer isso sem chorar, que ninguém que eu amava estava comigo quando eu estava morrendo. E então eu desmaiei e o curioso é que eu ainda conseguia pensar. E por meses depois eu questionei o que tinha acontecido. Eu ficava pensando, talvez eu só tenha desmaiado, mas então eu voltava para essa questão. Bem, como eu fui capaz de pensar, eu estava consciente. E a minha experiência foi que quando eu fui para o outro lado, era como jogar uma pedrinha em um lago e as ondas se espalhando cada vez mais. Eu era as ondas. Não havia separação entre mim e as ondas, e eu me expandia em todas as direções indo infinitamente e pensei, e isso é morrer, é assim que é morrer. Comecei a negociar e comecei a expressar, eu quero ficar. E uma das coisas mais curiosas foi que eu me sentia eu mesma. Não era que eu não sentia nenhuma dor física. Não havia emoções como as que experimentei pouco antes de partir. Era como uma sensação de ser um ser consciente e que eu era única, que eu era essa consciência que simplesmente existia e estava sempre se expandindo. E eu disse, eu quero ficar. E então comecei a dizer pelas pessoas por quem eu queria ficar. Quero ficar pelas crianças, quero ficar pelo meu parceiro. E isso não importava. Eu ainda estava simplesmente me expandindo como essas ondas, indo cada vez mais longe em todas as direções. E então algo mudou. Senti um calor me envolver e era como se viesse de outro lugar.
E agora eu consigo ver que, até aquele momento, eu estava vivendo a vida de uma mártir. E nisso, eu me sacrificava repetidas vezes para garantir a felicidade dos outros. E que eu, na verdade, não estava vivendo a partir do meu coração. Eu achava que estava vivendo a partir do meu coração, mas eu não valorizava o meu coração. Eu estava valorizando o coração de todo mundo acima do meu. E foi assim que cheguei ao estado em que estava antes de fazer a cirurgia nas costas. Eu não tirei licença do trabalho. Eu simplesmente continuei, e mesmo que o relacionamento em que eu estava fosse muito fragmentado e algumas pessoas o descreveriam como tóxico, nós dois estávamos dando o nosso melhor naquele relacionamento. Mas eu não estava ouvindo a minha orientação interior dizendo, é hora de ir embora. E eu simplesmente continuei, sem ouvir a minha orientação interior. Então cheguei a esse ponto, nessa experiência de quase morte, em que eu era as ondas e estava me expandindo, e eu disse, quero ficar pelo trabalho que faço e caminhar pelo planeta a partir do meu coração. E quando eu disse isso, tive como que um download de imagens que não eram muito detalhadas, mas era como se uma série de imagens passasse rapidamente mostrando o que significava viver a partir do meu coração. E não era como um roteiro, eram apenas esses pequenos detalhes. E instantaneamente abri meus olhos. Eu estava de volta ao quarto e ouvi a equipe médica dizer, temos um pulso, ele está respirando. E para mim eu estava sentindo uma dor nível 11 e depois me disseram que era porque eu tinha perdido tanto sangue que a pressão sobre meus órgãos era simplesmente insuportável e comecei a gemer e gritar e daqui em diante tudo ficou meio turvo. Eles me levaram rapidamente para as profundezas do hospital. Lembro-me deles segurando o elevador aberto e alguém pulando para fora do caminho para que pudessem me colocar rapidamente no elevador e me levaram para baixo e me colocaram em uma máquina. Eu não faço ideia do que era. E então, eventualmente, fui parar na UTI com morfina e mesmo estando com tanta dor, havia uma gratidão por estar vivo. Eu tinha essa sensação de que, uau, ok, mas eu ainda estava em tanto sofrimento. Foi muito difícil para mim processar tudo aquilo. Então, nos dias seguintes, comecei a refletir e estava muito doente. Eu não conseguia me mover, eu tinha perdido muito sangue. Na verdade, levei 8 meses para voltar ao trabalho em tempo integral. Desenvolvi muitas complicações, inclusive um hematoma do tamanho de uma bola de beisebol no meu abdômen. Eu tive um coágulo de sangue enorme na minha perna que ia do meu abdômen até o tornozelo, que foi um dos maiores coágulos de sangue que alguém já tinha visto ou ouvido falar. E foi muito difícil, mas lembro de ter dito para a enfermeira um dia, eu nunca tinha passado por algo assim antes, e disse, sou tão grato por saber como é esse nível de sofrimento. Há tantas pessoas que vivem com esse nível de sofrimento todos os dias, e eu poderia ter vivido uma vida sem saber como era esse sofrimento. Foi extraordinário e havia tanta gratidão. Foi algo que eu senti, não só uma tristeza, mas uma apreciação tão profunda e comecei a refletir sobre a minha experiência e o que eu disse quando voltei, que foi, quero ficar pelo trabalho que faço e caminhar pelo planeta a partir do meu coração. E no fluxo de imagens havia algo que dizia, meu trabalho era ser eu mesma e compartilhar quem eu sou, era tudo o que eu tinha. Eu não entendia qual era o trabalho, mas também sabia que não estava vivendo a partir do meu coração e que era hora de eu viver a partir do meu coração. Também não entendia o que isso significava, mas sabia que estava vivendo a vida de forma errada até aquele momento. Então, como eu vivo a partir do meu coração? O que isso realmente significa? Qual é o trabalho? Nos últimos 8 anos, essas perguntas estiveram comigo todos os dias e tem sido uma exploração maravilhosa sobre o que significa viver a vida a partir do coração. E uma das coisas que descobri é a beleza do coração, que todos nós temos um coração único, belo, sensível e individual. E, como consciência, eu me experimento como esse indivíduo único. Todos nós temos essa impressão digital que não pode ser copiada. Você é você porque você é você. E percebi que havia todas essas experiências passadas, né, e o condicionamento e as regras com as quais cresci e as pessoas que foram influentes na minha vida. E eu tinha adotado as regras delas e estava vivendo de acordo com essas regras e algumas funcionavam para mim, mas outras não.
e eu não as deixava de lado para ouvir o meu coração. Minha mente era tão forte que eu não conseguia encontrar o equilíbrio entre minha mente e meu coração. E então eu entrei nessa profunda exploração de o que significa viver a partir do coração. E assim fiz todas essas descobertas. E com o tempo, as pessoas começaram a vir até mim e a me perguntar: o que eu faço sobre isso? Isso está acontecendo na minha vida. O que eu faço a respeito? E eu não queria ser alguém que apenas dava conselhos. Então fui fazer treinamentos e me tornei coach. E também fiz treinamento em experiência somática. E estava fazendo um trabalho pessoal tão profundo que acabei abrindo esse portal de aprendizado. E agora minha percepção é que o trabalho consiste em ajudar as pessoas a viverem a partir do coração. E assim, a minha experiência de aprender a viver a partir do meu coração, que eu diria que é uma prática, não uma perfeição. Eu não acerto sempre, mas esse é o meu guia. Ok, volte para o coração. Ah, você ficou com raiva daquela pessoa, você fez isso. Aí, isso não foi agir a partir do coração. Então, é uma prática, sempre voltando ao coração. E agora, que coisa linda é ensinar as pessoas a viverem a partir de seus corações. E é o maior presente que já recebi na minha vida. E então o relacionamento em que eu estava nós terminamos 3 semanas depois que eu saí do hospital. Foi como se simplesmente não pudesse mais ser sustentado. A experiência de quase morte teve algo a ver com isso. Eu realmente acredito nisso. E eu tive que recomeçar a vida do zero com a saúde muito debilitada. Minha filha e eu saímos da casa em que estávamos e começamos de novo. E eu comecei com pouquíssimos pertences, e foi quase como se a vida tivesse apertado o botão de reiniciar e eu tive essa nova oportunidade, uma segunda vida. E sou muito grata pela minha segunda vida. Não tem sido fácil, certo? Eu ouço sobre as experiências de quase morte de algumas pessoas e elas voltam como seres iluminados. E a minha experiência foi que eu voltei mais humana do que nunca, mas com a consciência de que sou mortal e que depois que eu morrer, ainda existo. E agora, são essas duas partes de mim que eu incentivo a trabalharem juntas para que meu coração e minha mente trabalhem em conjunto. E uma dessas coisas é que minha mente é uma ferramenta. Minha mente não está mais no comando. Ela é uma ferramenta para fazer o que meu coração está me guiando a fazer e tem sido uma exploração maravilhosa. Estou casada novamente, tenho uma casa linda e enfrento muitos desafios. E sabe, eu diria que minha saúde está 99%. Ainda tenho problemas com um coágulo permanente na perna e nas costas. Não posso mais surfar por causa dos nervos, o impacto nos nervos e coisas assim. Mas a vida é tão bonita. Que presente é ter uma segunda vida. Então, se você está ouvindo isso, só quero te encorajar.